O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Regra de São Bento. E se fugindo das penas do inferno, queremos chegar à vida eterna, enquanto é tempo e ainda estamos neste corpo, e é possível realizar todas essas coisas no decorrer desta vida de luz, cumpre-nos correr e agir agora, de forma que nos seja proveitoso para sempre. Alguém fez, já uns 30 e poucos anos, o meu epitáfio. Aqui jaz Dom Josias. Andou sempre devagar, mas andou sempre. Bom, quem fez o epitáfio já morreu, eu ainda estou vivo. Às vezes nós falamos da caminhada com Cristo, da caminhada da igreja. Mas São Bento, ele começa a sua regra para os monges, dizendo para correr. Correi ao encontro de Cristo. E mais do que nunca, o mundo está necessitando desta corrida ao encontro de Cristo. Ele diz: correr enquanto é tempo. Cristo, que veio ao nosso encontro,
veio derramando sobre nós um amor grande, o amor de Deus. Deus, assim diz o apóstolo e evangelista João, nos amou tanto, mas tanto, que nos enviou seu Filho único. Não há prova maior de amor do que isso. Deus é amor, diz ele. E o amor vem de Deus. Por isso, também o apóstolo Paulo diz que o amor é mais importante do que a fé e a esperança. Por mais que sejam dons de Deus, ter fé, ter esperança, mas elas têm um fim. Mas o amor não tem fim. O amor é completo, é eterno, é infinito. E Jesus nos ensinou a amar com este mesmo amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A medida do amor que nós devemos utilizar para o próximo é a mesma do amor que Ele tem para com todos nós. E aí nós temos uma prova grandiosa que está ali na cruz. Ali Ele provou esse amor de uma vez por todas. É um amor grande e infinito. Hoje nós ouvimos aqui o grande sinal dos pães. No Antigo Testamento e até o Novo, o pão era feito da farinha de cevada, que era bem mais barato do que a farinha de trigo, que era um luxo. Ter farinha de trigo era algo de luxo. Aqui, Jesus, diante de uma multidão faminta, como há multidões famintas hoje em diversas nações, e com alimento sobrando, com alimento sendo jogado fora. Só o alimento que se perde dá para alimentar multidões e multidões pelo mundo afora. Vendo a multidão faminta, Jesus não quer despedir, mas quer alimentar. Já é tarde, muitos vieram de longe, e cada um tem uma solução. Algumas soluções são impossíveis. Os apóstolos pensam em comprar pães. Comprar, mas como? Nem 200 denários dá para alimentar tanta gente. Quanto custa um denário? Um dracma. Dracma era a moeda deles. Denário, moeda dos romanos. Vamos ver o que é um denário. É o salário, é a diária de um operário. Um denário feito de prata é a diária de um operário.
Agora veja, 200 denários. É quase o ano de trabalho. Jesus não quer esta solução. Ele tem outra. E faz uma pergunta: o que vocês têm? Olha aqui, uma pergunta instigadora: o que vocês têm? Aparece uma criança com 5 pães e 2 peixes. Um pão, ou melhor, uma medida da farinha era 1 denário. Farinha do trigo. A da cevada era 3 denários, ou o contrário. O trigo, 3 denários. De cevada, 1 denário. A criança está com 5 pães e 2 peixes. No Evangelho nós também temos uma numerologia, e tem um significado. 5 mais 2 dá 7. 7 é o número do infinito. Veja que Jesus reparte os pães. Ninguém cortava pão, era quebrado com as mãos. Jesus quebra os pães e distribui aos discípulos, e pede para os discípulos distribuir à multidão. E sobra muito, sobra 12 cestos cheios. 12, número dos apóstolos, número das tribos de Israel, os meses do ano. O 12 dá o número da totalidade do povo de Israel. Sobrou muitos pedaços, 12 cestos. Quando se partilha, sobra. E vocês podem fazer essa experiência. Há 40 e poucos anos eu estava dando catequese num bairro em Campinas. Eu levava as crianças para um parque na quarta-feira para um piquenique. Tinha vários campos de jogos, inclusive um deles virou jogadora, uma menina virou jogadora profissional de basquete. E alguns não traziam lanche, porque não tinham como trazer, não tinha mesmo. E eu perguntei: e agora? Uns não trouxeram o lanche. Uma menina deu uma solução: vamos colocar tudo aqui na esteira. Todos que trouxeram o lanche, vamos colocar na esteira. E aí todo mundo come, disse a menininha. Todos toparam a ideia dela e todos comeram e sobrou. Sobrou lanches lá na esteira. Todos se saciaram. Então, a partilha é o milagre, o grande milagre. É o que Jesus nos chama a fazer. Nós não somos mágicos para fazer multiplicar com varinha de condão, mas podemos partilhar com aqueles que não têm, com aqueles que sentem fome. E é louvável a iniciativa de tantas pessoas trazendo a cesta, trazendo as coisas para serem repartidas. Às vezes chega uma caminhonete inteira na secretaria da paróquia. Alguém está doando. E isso nunca vai lhe fazer falta, podem ter certeza. Pelo contrário, isso multiplica para quem dá.
porque Deus está vendo tudo. Quando Jesus falou que até mesmo um copo de água que for repartido, que for dado, não será esquecido. Então nós precisamos de um pouco de generosidade com as pessoas que estão necessitadas. De vez em quando aparece algum, estou desempregado. E não é gente que chegou de fora, não, gente daqui mesmo. Reze por mim, Dom Josias, porque estou precisando de um emprego para o meu sustento. Não é fácil não ter o sustento. E nós devemos estar atentos, inclusive aqui na igreja, orar por aqueles que necessitam, inclusive do emprego, porque o emprego é que traz o sustento, o trabalho é que traz o sustento. Quando São Bento fala sobre correr, também ele fala sobre o trabalho. Ele fala sobre a importância do trabalho, o tanto que ele dignifica a pessoa, o tanto que o trabalho traz o bem-estar, inclusive para a alma. Ele diz que não trabalhar é dar guarita para o demônio. Por isso, o trabalho e a oração. Vamos, então, nesse tempo, pedir a Deus que traga boas colheitas. Eu ando por aí pelas fazendas, celebro. Estou muito feliz esse ano com tanta lavoura vibrante, assim, verde, crescendo. Precisamos desejar também uma boa colheita para aqueles que trabalham, que produzem, plantando, e depois vem a colheita. E não é fácil, porque Jesus falou muitas vezes sobre o agricultor, e não é fácil, porque precisa da chuva que está chegando, que faz tudo ficar vibrante, mas vai chegar a hora que, meu Deus, precisamos de um estio para poder fazer a colheita. Mas ele planta, confia e segue com firmeza nesse propósito. Não deixa de fazer, porque o pior pode acontecer. Vamos assumir essa atitude confiante e rezar pelos nossos irmãos.